tempo não, vambora para o vídeo. Arnaldo, vamos começar falando do jogo. Palmeiras e São Paulo, um jogo dificílimo, um osso para o São Paulo amanhã, no gramado sintético, com jogadores que já não vão jogar porque não jogam no gramado sintético, com o Crespo, o São Paulo pressionado, o Crespo também pressionado, inclusive por causa da boa fase do São Paulo da Copinha. Mas vamos lá. O que fazer nesse sábado? Rezar, lutar e buscar qualquer ponto, né? Eu acho que o São Paulo passa a ter um jogo decisivo. É como você falou, a tabela do Paulista indicava isso desde o primeiro jogo, não desde o quinto. Se o São Paulo tivesse um tropeço em casa, ele ia lutar literalmente contra o rebaixamento até a última rodada. Ele teve o tropeço, perdeu da Portuguesa, como você falou. E o jogo seguinte é contra o Palmeiras. Lembrando, né, Tironi, que os clássicos restantes no Paulista, em 4 jogos são 2, como você falou, Palmeiras e Santos, eles acontecem nas 2 próximas rodadas. Palmeiras primeiro e depois Santos, no Morumbi no próximo sábado. E depois, no outro sábado, Primavera, e depois no outro final de semana, Ponte Preta fora. Está acabando a fase de classificação no Paulista, falta ponto e falta jogo. No meio disso tudo tem a estreia no Brasileiro, né? No meio de semana que vem o São Paulo joga contra o Flamengo, só isso. Para Barueri, o São Paulo vai não com a força máxima, porque o Lucas, de novo, fica fora do jogo por conta do gramado sintético, como você falou, campo de plástico, expressão maravilhosa, cunhada, ou utilizada sabiamente por Mauro César Pereira. Ele que se machucou seriamente contra o Palmeiras, curiosamente, há um ano, no gramado de plástico do Allianz Parque, e que vem jogando muito mal, é verdade, inclusive gramado natural, está fora do jogo. De resto, o Crespo vai levar o que ele tem de melhor, fora o Alisson que está de saída, a gente vai falar sobre isso. E a grande dúvida é o sistema tático que ele vai utilizar, né? Ele tentou... Espero que ele não invente essas loucuras de 4-2-4, essas coisas... Nos últimos 3 jogos, o São Paulo jogou no 4-2-4. Né? No jogo contra o Corinthians, não. Essa é uma possibilidade híbrida. No jogo contra o Corinthians, o São Paulo jogou no 4-3-3, né? Mas no jogo contra a Portuguesa ele repetiu o 4-2-4, o São Bernardo deu tudo errado. Então, eu acho que o São Paulo tem essas 2 possibilidades de sistema. Como contra o Corinthians o Lucas jogou e ele está fora, a minha impressão, eu acho que a grande tendência, o São Paulo volte a jogar com linha de 3 zagueiros contra o Palmeiras, como jogou contra o Palmeiras nos últimos tantos jogos, inclusive com o Zubeldia, né? Que não gostava de linha de 3, mas muitas vezes contra o Palmeiras utilizava a linha de 3. Você costuma dizer que o 4-2-4 é bom para jogar fora. Não jogar fora no lixo. Se tiver jogador bom, né? Agora não tem nem isso, né? O 4-2-4 para jogar com bons jogadores para jogar fora de casa. Eu costumo dizer isso o São Paulo nunca teve. Mas isso não é verdade, isso não é um jogo fora, né? Isso é um clássico, né? No campo neutro fora. E eu acho que o Palmeiras é um time que o sistema com 3 zagueiros se encaixa justamente para o Palmeiras jogar com dupla de ataque, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. Por isso, acho que a grande tendência é o São Paulo jogar mais parecido daquele São Paulo que jogou contra o Palmeiras no jogo do Ramon Abate Abel do que o São Paulo desse ano, das outras possibilidades do Crespo. Tentar fazer um time. Rafael, claro. Aí, aquela história. Cédric na linha de 3 ou Mike na linha de 3? Então, bom ponto, né? Eu acho que o jogador mais confiável na marcação, mais experiente, é o Cédric, né? Mas o Mike jogou bem contra o Corinthians, está descansado, não jogou contra a Lusa, mas na verdade também tem uma questão. Por que ele não estava nem no banco contra a Lusa? Porque ele sentiu uma fisgadinha e por isso ele não foi nem relacionado. Então eu acho que vai depender muito da observação do Crespo. Acho que essa é uma das dúvidas. Quem joga na direita. Eu iria com o Cédric. Aí, bom, eu não sei. Talvez eu fosse com o Mike, mas enfim. Aí 3 zagueiros, Arboleda, Alan Franco e Sabino, provavelmente. O Arboleda descansou contra o... Arboleda e Alan Franco descansaram contra o... Eles vão jogar. E o Sabino também. O Sabino não jogou. O Sabino, a saída do Sabino do time, para mim, é um pouco inexplicável, né? Ele já não joga 2 jogos, ele vinha jogando bem. Eu colocaria esses 3, com certeza. E aí na esquerda é o Wendel, não tem outro. Ou Nicolas. Não, tem 3 opções. O Enzo já voltou, tem o Wendel. O Enzo tá pronto? Tá pronto. Estava no banco contra a Luz. No lateral não falta.
Se o Enzo fizer um treino assim, nota 6, eu já iria de Enzo. Mas aí seria com a linha de 5, na verdade, né? Exato. É como o São Paulo jogou contra o Palmeiras no ano passado. Exatamente. O São Paulo jogou no ano passado contra o Palmeiras no Morumbi, Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Enzo. Foi uma das melhores partidas do São Paulo. Eu jogaria com essa aí. Bom, aí no meio não tem mais Alisson, que fez biquinho porque queria ir embora. Para mim é imperdoável, mas depois a gente fala sobre isso. Então deve ser Danielzinho. Sim, aí sim, essa é a novidade em relação ao ano passado, né? Por exemplo. E aí vai ser o quê? Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, você acha? É mais ou menos o mesmo campo do jogo contra o Corinthians, né? Deve ser esse, é um trio que jogou contra o Palmeiras também nesse jogo memorável, o jogo do Abate Abel, com o Pablo jogando no lugar do Danielzinho. Como o Pablo tá muito mal. Na verdade, Tironi, eu pegaria o time do São Paulo contra o Palmeiras do jogo do Morumbi e colocaria em campo com o Danielzinho no lugar do Pablo. Eu espero que ele faça isso, na verdade. E aí, Luciano e Tapia. Eu acho que é isso aí. O Caleri, diferentemente do Lucas, vai para o pau, vai para o jogo, vai para o banco, pelo menos. Também se arrebentou num sintético, né? Só que o do Newton Santos rompeu o cruzado no sintético, mas ele fez questão de pelo menos no banco, para poder eventualmente ajudar. Então tá, esse deve ser o time. Fechadíssimo. Vamos ver. Não, é que tá. Eu não acho. Eu não acho. Eu continuo tendo essa partida contra o Palmeiras como modelo. Quando o São Paulo fez uma troca, Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio, o São Paulo se desfez, né? Esse time massacrou o Palmeiras no primeiro tempo, jogando para cima do Palmeiras. Depende. Eu acho que não é porque tem 3 zagueiros. E, na verdade, esse meio de campo é bem leve, né? É um meio de campo leve do São Paulo. Pode ficar com a bola. Contra o Corinthians, ele ficou com a bola. Teve mais posse que contra o Corinthians. Mas esses caras vão jogar os 90 minutos. Vai ter que trocar uma hora, né? Quais? Eu acho que é um time que tem, mas acho que é um time que tem gás. Esse time aí tem gás. Não, eu sei disso, mas concorda que vai ter alguma substituição ao longo da partida? Tem que ter, né? Normal. Enfim. Mas eu acho que não é um time. Quando entrou. Não é um time que já entra assim, Lucas, você vai ter que trocar. Caleri, você já vai ter que trocar. Wendel, você já vai ter que trocar. Não necessariamente. Esse time talvez não nasça com substituição necessária. Bom, o Palmeiras está pressionado, inclusive o Abel está pressionado por parte da torcida, que não está satisfeita com o que ele fez no ano passado e não está satisfeita com o que ele fez até agora. O time vem numa sapatada de 4-0 para o Novo Horizontino. Tudo bem que jogou com vários reservas. E aí agora acho que vai com a tropa de choque mesmo, clássico, vai com tudo, precisa ganhar. Se o São Paulo conseguir resistir e fazer um jogo bom com o Palmeiras, o tempo vai tratar de deixar as coisas piores para o Palmeiras, porque a torcida vai começar a protestar, é a minha sensação. O que você acha, Arnaldo? Concordo. É aquilo, né? Se o São Paulo conseguiu o contexto do jogo do Corinthians, por exemplo, fazer um gol na frente, né? Fez o gol com o Tapia, diferentemente da Neoquímica Arena, que chegou a ficar silenciosa, mas não contra o time, o mood da Arena Barueri pode mudar significativamente, né? Mas também sei que o Palmeiras é bem mais forte que o Corinthians em tese, né? Então, tem essa circunstância do momento do Palmeiras não ser um momento como o do Corinthians está em lua de mel com a sua torcida depois do título da Copa do Brasil, né? Então, talvez aproveitar um dos raros momentos, né? Que o Palmeiras não está tão em alta, é raro, né, nos últimos tempos. Ficou bem para quem, PVC? Ficou bom para quem? Acho que ficou bom para todo mundo, porque o Crespo não queria, o Alisson queria ir e o Dorival queria que ele chegasse. Então, achei que foi bom para todo mundo. Aí São Paulo pegou uma graninha ali. 2 milhões de reais para jogar contra o São Paulo. Para jogar, é 1,5 milhão de reais. Não pelo empréstimo, você está dizendo. É para ele jogar o clássico contra o São Paulo. Para jogar contra o São Paulo, a multa é 2 milhões de reais. São Carrillo titular. É mais caro que o empréstimo? É mais caro que o empréstimo. Que doideira. Café com o presidente lá no CT do São Paulo. Tem bolo, será? Não sei, o nosso o clima tá melhor, é que tá menos hostil. É verdade. O do São Paulo deve estar um pouquinho mais complicado. De qualquer forma, o Muricy pediu demissão do cargo de coordenador de futebol. Te decepcionou, Prédio? Eu sei que ele está doente, que ele está passando por um problema de saúde. O Muricy é um grande ídolo do São Paulo. Aqui está um cara que eu me dou muito bem com o Muricy. Nós já tivemos debates, divergências de opiniões, mas sempre, nos demos muito bem. Eu acho que o Muricy, ele ama o São Paulo, mas ele ficou muito tempo na gestão do Casares. Ele já tinha que ter saído no ano passado já. Tinha que ter pulado do barco, né? Antes dele afundar. Ele é muito maior que o Casares, ele está na história do São Paulo, fenômeno, tricampeão brasileiro, é absurdo, ninguém fez isso até hoje.
6, 7, 8 nos pontos corridos. É um baita de um cara, vitorioso, mas eu acho que ele, sabe, acreditou demais no amigo Júlio Casares. E aí a torcida começou a pegar no pé, porque o que o Muricy está fazendo lá? Está vendo tudo isso aí, não toma uma providência, não faz nada. Aí ele se defendeu, que não era a área dele, né? Que ele só estava lá para trabalhar com o Crespo e no CT da Barra Funda. É um argumento, mas à medida que tu é um ídolo, que tu começa a ver que está tudo errado, né? E que é uma bola de neve. Segunda-feira tem um problema na justiça, terça-feira tem um problema na polícia, né? Quarta-feira o salário está atrasado, quinta-feira é uma confusão no CT. Eu vou continuar ali? Então eu acho assim, essa é uma opinião, ele pode não gostar da minha opinião, eu acho que ele já deveria ter saído um ano atrás. Demorou muito tempo. Pediu demissão, né? Hoje teve a carta dele de demissão. O Muricy já não estava apitando muita coisa no São Paulo há algum tempo. A gente já ouvia que ele estava pouquíssimo participativo em diversas coisas. Algumas ele ainda ajudava, mas que não era mais sombra do que ele já tinha sido, da importância que ele já tinha tido ali internamente. E ele está com suas questões de saúde, vai se recuperar, não consegue dar ali o seu 100% pelo São Paulo, e ele pediu então demissão agora oficialmente, e o São Paulo já agiu rápido e já acertou com o Rafinha para ser o novo coordenador ali, fazer o papel que o Muricy fazia, que é basicamente fazer esse meio campo entre o vestiário, entre os jogadores e a diretoria. O Rafinha, ele já fazia isso sem ter um cargo, né, como ali capitão do time, e depois disso, quem passou a fazer isso muito foi o Luiz Gustavo, também como jogador, e agora o Rafinha retorna para fazer esse papel muito por ter essa liderança de vestiário. Eu vejo como uma boa saída do São Paulo nesse momento. O São Paulo precisa de alguém que consiga coordenar o vestiário ali, que consiga fazer apagar alguns incêndios em nome da diretoria e também levar a insatisfação dos jogadores para a diretoria, ter um meio campo ali, conseguir conversar bem com os jogadores, ser respeitado pelos jogadores, mas também ter essa entrada com eles para poder ouvir o que eles precisam falar para a diretoria, e eles não têm essa liberdade de falar diretamente com os diretores, então vão acabar falando com o Rafinha, e o Rafinha vai entender quais são os problemas que afetam o vestiário e tentar resolver isso da melhor forma possível. Eu vejo uma boa alternativa à chegada do Rafinha, a ver como isso vai funcionar. Essa informação acabou saindo, eu não estive, mas hoje o São Paulo convidou a imprensa para uma conversa em off. Quando a gente fala em off, né, aquilo que não é filmado, não é gravado, são conversas, perguntas que depois são publicadas informações sem, de fato, dizer de quem aquelas informações vieram. Então teve essa conversa em off com o Arrima Assis, acredito que também tivessem outros cartolas do São Paulo. Eu tentei me credenciar para esse evento, mas não consegui. Tentei me credenciar pelo Arquibancada Tricolor, mas não rolou, porque o São Paulo me falou que só podia credenciar um profissional por veículo nessa coletiva, e obviamente o Arquibancada Tricolor estava com o Gabriel Sá na cobertura ali do impeachment. Eu me credenciei também pelo Arquibancada Tricolor, fomos eu e Gabriel Sá lá dentro, também foi autorizado serem 2 repórteres do AT, dessa vez não, então o Gabriel representou o AT por lá e eu não pude ir, então fiquei de casa. Então vocês podem ter certeza que nos próximos dias aí vão sair muitas matérias sobre essas conversas. O Gabriel já falou que a primeira impressão lá foi boa, então nos próximos dias a gente deve ter muita informação que foi proveniente desse encontro. Entre elas aí saiu já a questão do Rafinha e a saída do Muricy. Gabriel.